E aí, pessoal do Matemática com Samuca, tudo bem com vocês? Galerinha da matemática, espero que esteja tudo bem com vocês. Hoje nós vamos resolver uma questão de polinômio, uma ótima questão para quem está pensando em fazer revisão, né? Quem está estudando polinômios, quem está no terceiro ano do ensino médio, quem vai fazer o vestibular, quem está querendo resgatar conteúdos de matemática. Uma ótima revisão, uma ótima questão que consequentemente vai ser uma revisão para a segunda fase de um grande vestibular, tá? Então a questão 57 da AFA 2021. Vamos lá, pessoal. Diz o seguinte, ó. O polinômio de raízes reais e distintas, né? E coeficientes reais. Então, 6, m, menos 18 e n, os seus coeficientes são reais. E as raízes, polinômio do terceiro grau, x ao cubo. Então, são 3 raízes reais e distintas. Ele é divisível por x menos alfa. Dizer que é divisível por x menos alfa quer dizer que quando você tem esse polinômio e divide pelo x menos alfa, o seu resto é zero. Em outras palavras, quer dizer que x igual a alfa é raiz, tá, pessoal? E ele diz assim, ó, também, ele, além de ser divisível por x menos alfa, ele possui duas raízes simétricas. Pessoal, raízes simétricas, se 4 é raiz, o menos 4 também é. Então a gente sabe, pessoal, aqui ó, pelo texto, que esse polinômio tem 3 raízes. As suas raízes, tá, pessoal? Suas raízes são alfa. Por quê? Porque ele disse que é divisível por x menos alfa. E ele possui duas raízes simétricas. Então uma raiz é a beta e a outra é menos beta. São as raízes. Alfa, beta, menos beta porque são raízes simétricas. Se aqui for 3, aqui é menos 3. Se aqui for 5, aqui é menos 5. Beleza, pessoal? Então isso aqui ó, são as raízes do polinômio p de x. Ele fala ainda, ó, se p de alfa é igual a 9, só que o p de alfa, pessoal, lembrando que o p de alfa, ele vale 0. Por que ele vale 0? Porque o alfa, porque o polinômio é divisível por x menos alfa, porque o alfa é raiz. Se é raiz, se eu colocar no lugar do x o alfa, tá, pessoal? Isso vai dar 0. Então ele fala p de alfa. O p de alfa aqui, ó, está sendo 0. Está sendo 0. Então ele está dizendo que o p de 0 é 9, tá, pessoal? Ele está dizendo aqui pra gente que o p de 0 é igual a 9, tá? Isso é outra informação. E aí ele pergunta, vou colocar em vermelho, ó, qual é o valor do p de 1? Né? Pergunta aqui pra gente, ó, quem é o nosso p de 1? Tá? Observe, pessoal, que quando a gente coloca 0 aqui, ó, 0, 0, 0, some tudo, fica o n. Então, em outras palavras, já vamos utilizar a informação, né? Ele deu de graça pra gente aqui, ó. Ele está dizendo, quando eu colocar no lugar do x o 0, então 0 ao cubo dá 0, 0 ao quadrado é 0, menos 18 vezes 0. Isso aqui é tudo 0, tudo some, fica n. Então ele está dizendo pra gente, pessoal, que o n vale 9. Ó que legal. Então a gente já tem aqui ó, o valor do nosso n. O nosso n é igual a 9. Tudo bem? Então nós já usamos essa informação aqui. Ó. Vamos utilizar agora as ideias das raízes. As raízes são simétricas, nós não utilizamos ainda. Então, pessoal, nós temos as nossas relações de Girard. As relações de Girard é o seguinte, ó, vou colocar aqui pra gente. Ó, se eu tenho um polinômio do tipo ax ao cubo mais bx quadrado mais cx mais d, eu vou igualar a 0, mas é um polinômio p de x, tá? Não necessariamente é igual a 0. As relações de Girard trabalham com as raízes. Então nós temos aqui, ó, nesse caso 3, né, x ao cubo, ó, a x1, que é uma raiz, adicionada com x2, que é a segunda raiz, mais o x3, tá? x1 mais x2 mais x3, isso é igual a menos b dividido por a. Né? Então seria o cara que está multiplicando o x ao quadrado, o coeficiente é menos o b dividido pelo a, onde o a é o cara que está multiplicando o x ao cubo. Essa divisão não pode ser, né? Não existe divisão por 0, só que o a nunca vai ser 0, porque nesse caso eu estou supondo que esse polinômio aqui é do terceiro grau. Então o a não pode ser 0, porque se fosse 0 ficaria do segundo grau. Tá, pessoal? Então tá belezinha essas relações. Galerinha, se caso vocês precisarem da demonstração, me escrevam aí nos comentários.
podem escrever o que está faltando, o que a gente precisa para melhorar, que eu faço vídeo para vocês, da demonstração, de tudo. Se você está gostando, dê aquele like para nos dar. Não esquece não, hein? E se você não é inscrito, se inscreva no canal, isso ajuda pra caramba. Então vamos continuar aqui, ó. Relações de Girard. Então nós temos x1 vezes x2 mais x1 vezes x3 mais x2 vezes x3. Então é o produto 2 a 2, né, das raízes. Isso é igual, ó. Olha que interessante, aqui não está menos b, então aqui agora vai ser c sobre a. É menos, aqui vai ser mais. Então b, c, o próximo é d. É menos, mais, então o próximo é menos. É nessa ordem, tá, pessoal? Vou apagar aqui pra gente e vou colocar mais uma aqui, ó. E a outra é o produto x1 vezes x2 vezes x3, que é igual a menos d sobre a. Essas são as relações de Girard. Muito bem, né? Você tem que ter elas aí. Você usa bastante segunda fase da FUVEST, por exemplo. Todos os concursos militares, o ITA, o IME, né? A AFA, você acaba utilizando também, tá, pessoal? Então é muito importante essas relações de Girard no seu bolso aí. Beleza? Isso é uma ferramenta, você vai usar. Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? Se nós pensarmos que como elas são simétricas, então se eu multiplicar alfa vezes beta, dá alfa beta. Se eu multiplicar o alfa pelo menos beta, vai dar menos alfa beta, a adição dá zero. Então eu já vou utilizar a segunda aqui, ó. Se eu pensar nisso aqui como primeira, isso aqui como segunda e isso aqui como a terceira, eu vou usar a segunda porque eu sei que algumas coisas vão se cancelar. Pode ser que a gente use as três, tá, pessoal? Então não fica pensando, pega a primeira, escreve, pega a segunda do lado, pega a terceira, põe do lado, vai trabalhando com as três simultaneamente para você ver o que você tem aí. Então, utilizando a segunda, eu vou colocar em vermelho aqui para a gente, ó, x1 vezes x2. Então, eu considero isso aqui como x1, esse aqui como x2, esse cara como x3. Então, x1 vezes x2 é alfa vezes beta. Então, tá aqui, ó, alfa vezes beta. Agora aqui, ó, mais x1 vezes x3. Então, alfa vezes o menos beta. Então, menos, porque mais com menos dá menos, alfa beta, foi o produto. Agora mais, o que está faltando, x2 vezes x3. Quando a gente faz x2 vezes x3, dá menos beta quadrado. Então já vamos colocar com sinal, né? Igual a gente fez aqui, ó, menos beta ao quadrado. Observe que nós estamos utilizando a 2, beleza, pessoal? Isso é igual a quem? C sobre A. Olhando para o polinômio aqui, ó, nós temos A, B, C menos 18. Então, menos 18 dividido pelo A. O nosso A é o coeficiente que está multiplicando x ao cubo. Nesse caso, é 6. Olha que interessante, ó. Alfa beta com menos alfa beta cancelou. Por isso que eu utilizei a 2, porque eu percebi que são simétricas. Então, esse produto ia cancelar, né? E aí, isso aqui, pessoal, vai me dar o seguinte, ó. Menos beta ao quadrado e menos 18 dividido por 6. Se eu já dividi o 18 por 6 e multiplicar a equação por menos 1, nós temos menos com menos dá mais, então vai ficar beta ao quadrado igual 18 dividido por 6, que dá 3. Então, pessoal, o nosso beta, ele é mais ou menos raiz quadrada de 3. Perceba que não importa, se o beta for raiz de 3, o menos beta, que é a outra raiz, vai ser menos raiz de 3. Se o seu beta for menos raiz de 3, o menos raiz de 3 dá mais raiz de 3. Então você tem as duas raízes simétricas aqui, tá belezinha, tá de boa. Aí, galera, o que a gente pode fazer? A gente já sabe que aqui é menos d sobre a. A gente consegue encontrar o alfa aqui, né? Enfim, a gente tem que encontrar o m, né? Ó, o nosso polinômio é 6x ao cubo mais mx quadrado menos 18x mais n. O n é 9, tá? Eu encontrei uma raiz, que é b, dá para encontrar a outra, mas a nossa ideia é encontrar o m, tá? Que nesse caso, ó, é o cara que está multiplicando o x quadrado, né? É o cara que está multiplicando o x quadrado. Então, a gente tem que usar a relação 1 aí, ó, para nós encontrarmos. Por que eu quero encontrar o m? Porque o meu exercício, o meu objetivo é encontrar o p de 1. O p de 1, pessoal, é colocar no lugar do x o 1 e ver o que vai dar. Quando você coloca x igual a 1, 1 ao cubo é 1, 1 ao quadrado é 1, então basta a gente adicionar os coeficientes. Então é 6 mais m menos 18 mais n. Eu já tenho n, falta o m. Então o meu problema agora é encontrar o valor do m. Pessoal, o que a gente faz? Observe que se eu utilizar
Tanto faz qual que você utiliza 3, A1, né? Mas se eu utilizar A1, ó, eu tenho alfa mais beta menos beta, porque a soma, uma é alfa, que é o x1, a outra é beta, a outra é menos beta, beta com menos beta cancela, aí vai ficar menos b sobre a, vai ficar menos m sobre 6, percebe? Então eu tenho duas incógnitas. Qual a ideia? É achar o alfa. Como a gente vai achar o alfa? Pela equação 3 aqui, ó. Relações de Girard. Vou colocar a 3 aqui, ó, que beleza. Acho que você já resolve isso aqui, hein, pessoal? Então, ó, x1 vezes x2 vezes x3. x1 é o nosso alfa. x2 vezes x3 é beta vezes o menos beta. Só que eu já sei que o beta é raiz de 3, né? Então, quando eu faço aqui, ó, beta vezes o menos beta, aqui eu tenho alfa. Beta vezes menos beta, o menos aqui na frente eu tenho alfa, é beta vezes beta é raiz de 3, vezes raiz de 3 é raiz de 3 ao quadrado, né, pessoal? Quadrado com raiz cancela, isso dá menos 3 alfa. Então vamos direto, ó. Usando a 3, eu tenho menos 3 alfa, certo? Fiz as continhas aqui, igual a esse menos o D. O D é o coeficiente aqui, o linear, né? O que não tem x com ele, é o nosso n. Nosso n é 9. Então 9 dividido pelo a, o a é 6. Ó que belezinha, pessoal. De novo, dá para multiplicar tudo por menos 1 para ficar positivo. E 9 dividido por 3, pessoal, é 3. Nós temos 3 sextos. O nosso alfa é simplesmente 1 meio. 3 sextos, 1 meio. Esse é o valor do alfa. Ó que beleza. Galera, eu vou apagar essa parte que está em preta aqui, ó, mas nós vamos utilizar a relação de Girard 1. Beleza? Aí acabou. Galerinha, eu faço sem cortes os vídeos, né? Eu não tenho uma equipe aqui, então não faço edição, tá? Peço desculpa por isso, se você achar que está faltando. Mas aí eu precisava de alguma ajuda, né, pessoal? Não é que eu estou pedindo, não, mas porque eu não tenho condições de pagar. A ideia é fazer tudo de graça, tá? Então, eu vou fazendo aqui sem cortes. Então, ó, relações de Girard, agora 1, que é a soma das raízes. x1 mais x2 mais x3 igual a menos b sobre a. Só que x1 eu já sei que é meio, então vamos colocar aqui, ó, meio, mais o beta, mais o outro que é menos beta, que cancelaria, né? Igual a menos o b, lembrando que o b é m, dividido pelo a, e o a é 6. Ah, que legal? Então eu tenho simplesmente, pessoal, 1 meio, porque isso aqui cancelou. Eu tenho 1 sobre 2 igual a menos m sobre 6, percebe? 6 dividido por 2 dá 3, né? Se está dividindo por 6, passa multiplicando, vai ficar 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 é 3, vai ficar menos m igual a 3. Isso aqui, pessoal, daqui, ó, vem para cá. E daqui, pessoal, percebe que nós temos menos m igual a 3, ou seja, o nosso m é menos 3. Tranquilão, pessoal? O nosso m é igual a menos 3. Portanto, galerinha, quem que é o nosso p de x? Oh, caramba, estão me ligando aqui, né? Oh, meu Deus. Bom, depois eu atendo, né? Então, p de x é igual... bom, me perdi aqui. Achamos o m. Nós já temos o m, já temos o n e conseguimos calcular o p de 1. Então, nós temos p de x é igual a 6x ao cubo... mais m, o m é menos 3, então menos 3x ao quadrado, menos 18x, mais o n é 9, lembra? Então, galerinha, o que nós temos aqui, ó? P de 1. O P de 1 é adicionar os coeficientes, porque colocar 1 aqui, o 1 é neutro na multiplicação, então 1 ao cubo é 1 vezes 1 vezes 1, 6 vezes 1 é 6, então não tem problema aqui, quando a gente faz o P de 1, basta adicionar os coeficientes. Então, pessoal, ó, menos 18 com 9 dá menos 9. 6 com menos 3 dá 3. 3 com menos 9 dá menos 6. Percebe? Então é isso aí. E menos 6 é a nossa letra B de bola. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí, tivemos umas interrupções, telefone tocando, não sei o que, blá, blá. Enfim, eu espero que você tenha gostado. Pode comentar aí o que você quer que a gente melhore, sempre precisamos melhorar. Tamo junto, viu, galerinha? Um grande abraço, até a próxima, valeu!